Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francinildo Dantas. Como está o processo de aprendizagem? Hoje eu trouxe um tema de extrema importância para o seu conhecimento e seu desenvolvimento. Gostaria de convidá-lo a conhecer e programar o sistema de endereçamento de mercadorias. Vamos nessa? Introdução. Sistema de endereçamento. O sistema de endereçamento consiste numa estratégia que as empresas utilizam visando saber exatamente aonde o produto está sendo armazenado. Dentre as principais vantagens consiste em você verificar o fluxo de mercadoria e, além disso, você saber exatamente que produto deverá sair, tendo em vista a validade que está próxima de se vencer e assim oferecer para o cliente e não ter perdas para a empresa. Visando ampliar os seus conhecimentos, gostaria de convidá-lo a conhecer uma historinha que eu trouxe bastante interessante e que está diretamente relacionada ao nosso assunto. Vamos nessa? O senhor Marcos é o dono de uma autopeças e recebeu o senhor Josenildo, o qual queria comprar um capô para restaurar um veículo da família para dar de presente para o seu pai. Ao verificar no sistema, o senhor Marcos percebeu que existia no seu estoque a referida peça, ou seja, a peça que o cliente estava desejando. Chegando ao estoque, ele se deparou com um grande problema. Ele sabia que existia a peça, de acordo com o sistema, no entanto, ele não sabia exatamente aonde a mesma se encontrava. Passado algum tempo, mesmo com todos os profissionais tentando e buscando encontrar o referido capô, o mesmo não foi encontrado. O cliente, vendo a desorganização e o desrespeito, desistiu da compra e disse ainda que nunca mais iria comprar ou indicar aquele estabelecimento para outros amigos. Situação chata, não? Você verificou que a empresa tinha um controle do seu estoque, no entanto, não sabia ou não utilizava o processo de endereçamento dos produtos. Então, essa é a importância de você endereçar. É você conhecer o fluxo e quando você precisar do referido produto, você encontrá-lo. Sistema de endereçamento. Objetivos do processo de endereçamento. Ao utilizar o sistema de endereçamento, as empresas possibilitam ou retêm diversos objetivos. Dentre eles, podemos destacar o controle dos seus estoques. Como assim? Você sabendo exatamente tudo que está entrando e tudo que está saindo. Além disso, você tem um controle da avaria ou o controle da validade, fazendo com que a empresa não tenha gastos desnecessários com produtos que foram vencidos ou então armazenados de forma incorreta, gerando assim um amassado, que nós chamamos na administração de avaria. Então, quando utilizamos o sistema de endereçamento, analisamos todo o fluxo, fazendo que o produto saia em perfeitas condições do momento da entrada até o momento da entrega para o cliente. Vantagens do sistema de endereçamento: melhorar a ocupação volumétrica, facilitar o atendimento rápido dos clientes. Acabamos de citar duas características inerentes ao processo de endereçamento. A primeira delas está relacionada à melhor utilização volumétrica. Nós já falamos aqui da importância do layout, ou seja, da estrutura necessária para o pleno acondicionamento dos produtos. Quando você endereça esses produtos, ou seja, você está otimizando o fluxo, fazendo com que produtos que poderiam estar armazenados no chão ou em locais impróprios serem armazenados em locais adequados. A outra característica, podemos destacar, você atender aos clientes no momento que ele demanda. Quando você faz o processo de endereçamento, você sabe exatamente aonde o produto está guardado e esse produto vai ser destinado para o cliente. Diminuir as perdas, prazos vencidos e avarias nos produtos. Continuando com as características, destacamos agora o processo de gestão dos produtos, o qual possibilita para as empresas uma gestão das suas entradas e das suas saídas, evitando assim perdas por prazos vencidos ou avarias. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você faz um processo de endereçamento, você conhece o fluxo
e evita que produto que está próximo de se vencer, se vença, ou seja, você tem condições de vender o produto no prazo que está correto e, além disso, você evita que os produtos sejam armazenados de forma incorreta, gerando assim amassados que nós chamamos na administração de avaria. Etapas do endereçamento. Controle. No processo de controle, é necessário que o gestor tenha conhecimento do fluxo dos produtos que estão ingressando e saindo na empresa. Como assim? Imagina que na sua empresa tenha diversos produtos. Esses produtos estão em plena movimentação. Então, quando nós falamos em controle, visa você identificar o local exato que determinado produto deverá ser armazenado. Quando você controla, você tem condições de atender o cliente no momento que ele deseja. Alocação. Para o pleno desenvolvimento do processo de armazenagem, é interessante você alocar recursos. Você precisa de pessoas, você precisa de equipamentos de movimentação e você precisa dos sistemas de armazenagem. Então, quando eu vou planejar o processo de endereçamento, eu preciso verificar, por exemplo, se eu preciso de pallets, de porta-pallets, de estantes, ou seja, dos assuntos que nós já abordamos aqui no dia a dia. Setorização. Outro ponto de destaque é o processo de setorização, ou seja, você identificar de toda a estrutura o local apropriado para a guarda e conservação daquele produto até que o cliente demanda. Nós já falamos aqui que o produto tem um fluxo desde a entrada até a saída. Como assim? Nós falamos que a empresa é dividida em setores, setor de recebimento, distribuição, armazenamento, expedição. Então, quando eu utilizo o processo de setorização, é ao colocar o produto de acordo com esse fluxo. Arranjo físico. Outro ponto de destaque é você entender o arranjo físico. Ou seja, nós já falamos aqui da importância do layout, da estrutura necessária para o pleno desenvolvimento e acondicionamento dos produtos. Então, no momento de endereçamento ou eu planejar esse processo, eu tenho que ter condições, eu tenho que ter conhecimento da melhor estrutura capaz de garantir o fluxo dos produtos, seja ele de forma manual ou através de equipamentos de movimentação e de estrutura capaz de garantir o armazenamento adequado. Então, quando falamos em arranjo físico, nós estamos falando da estrutura necessária que garanta a qualidade e a manutenção dos produtos para o cliente. Processo de endereçamento. Alguns componentes são levados em conta: prédio, andar, corredor, lado, pilha e nível. Você deve ter percebido que para o processo de endereçamento é necessário você ter conhecimento dos prédios, dos andares, entre outras características. Não estou dizendo que sempre o produto vai ser armazenado naquele prédio. Já falamos aqui da importância de você ter conhecimento do fluxo. Por exemplo, um produto pode estar alocado no processo de expedição e o outro já pode estar no processo de distribuição. Ou seja, existe uma divergência entre prédios. Então é interessante que você, para ter um pleno desenvolvimento no processo de endereçamento, você tem que conhecer toda a estrutura e todo o fluxo do produto. Visando ampliar os seus conhecimentos, gostaria de o convidar a conhecer na prática o processo de endereçamento. Vamos nessa? Qual o endereço de um produto que está no terceiro andar do prédio A, corredor 5, à esquerda, no nível 3 da pilha 96? Extraindo os dados da questão e preenchendo a nossa tabela, temos prédio A, andar terceiro, corredor 5, lado esquerdo, pilha 96, nível 3. Ao juntar todas essas informações em uma cadeia, temos o seguinte endereço: A3, 05 e 9603. E aí? Percebeu como é simples gerar o código de endereçamento? Basta você ter as informações e colocá-las numa cadeia sequenciada. Chegamos ao final da nossa quarta competência. Desejo a você bons estudos e até a próxima.